Bom, vamos mergulhar direto nisso, né? Esta é mais uma das nossas análises aprofundadas. Hoje, a gente vai explorar algo super profundo e, sinceramente, fascinante: os ensinamentos lá do século XIX do famoso ocultista Eliphas Levi. Nós vamos falar sobre o sofrimento humano, sobre a solidariedade e sobre o que ele mesmo chamava de mensagem aos corações sofridos e exilados. Para começar a nossa jornada hoje, pense numa pergunta bem simples, mas que, olha, ecoa através dos séculos. Onde a gente encontra consolo na dor? Quando a gente olha para a história da humanidade, vemos essa busca incessante, quase desesperada, por significado em um mundo que muitas vezes parece, bom, repleto de adversidades. O Levinas entendia essa angústia profundamente, tanto que ele dedicou grande parte da sua filosofia para tentar desvendar como a luz pode ser encontrada quando absolutamente tudo ao redor parece escuro. E isso nos leva direto a uma citação incrível dos primeiros escritos radicais dele. Ele descreve a ascensão de Cristo notando que, quando ele se elevou glorioso, seus discípulos se sentiam órfãos e choraram. O que realmente é interessante de notar aqui é como a condição humana é retratada, sabe? A humanidade daquela época era vista exatamente assim, se sentindo órfão, vagando e chorando em um estado de exílio espiritual, procurando de todas as formas o conforto de uma figura materna que parecia ter simplesmente ido embora. Imaginem a imensidão de uma noite sem estrelas, na solidão absoluta de um túmulo. É pesado, não é? Pois o Levi faz um mapeamento metafórico muito claro do estado de uma alma que acaba se consumindo no seu próprio fogo. Quando estamos desprovidos de amor, presos na mentira ou abrigando ódio, a alma entra no que ele chama de Sheol. É um vazio aterrorizante, congelante, onde o ser se sente esmagado aos poucos, cercado por muralhas que guardam um pranto eterno. É literalmente a expressão máxima da dor e do isolamento. Seção 1. O Cristo Consolador. É a partir daqui que a filosofia propõe um mecanismo real para curar esse sentimento de exílio. Para colocar os pés no chão da história, dá uma olhada na publicação de 1845, O Livro das Lágrimas ou O Cristo Consolador. Esse documento mostra perfeitamente o esforço intelectual do Levi. Ele não queria apenas ficar teorizando no vazio. Ele buscou reconciliar a filosofia moderna com a ideia de uma presença divina que não fica lá longe, intocável, mas que é compassiva. Uma presença que chora junto com o ser humano. Então, o X da questão de toda essa obra está na redefinição do Consolador. A filosofia oculta de Levi mudou completamente a lente. O divino deixa de ser visto como um juiz punidor e raivoso da humanidade. Ao invés disso, Deus passa a ser entendido como um companheiro de sofrimento, uma força ativa e empática que a gente encontra vivendo lá entre os doentes, os pobres e os marginalizados. E essa ideia se materializa nesta constatação maravilhosa: Deus deixa de ser invisível quando nos é dado ver o nosso próximo. Parem e pensem no peso gigantesco disso por um segundo. Deus não é mais um conceito abstrato morando no céu. O divino se manifesta fisicamente no exato instante em que nós, seres humanos, confortamos uns aos outros. O divino é o doente que padece, com certeza, mas também é a mão humana que cuida daquela ferida. Seção 2. A magia da caridade. Vamos ver como essa teologia de empatia vira prática no nosso dia a dia? Tem uma parábola muito famosa envolvendo Rabi Shimeon e o profeta Elias que revela essa dinâmica perfeitamente. Primeiro passo: o Rabi pergunta quando o Messias virá, e Elias simplesmente o manda esperar nas portas de Roma. Segundo passo: o dia inteiro passa, e nada de rei, nada de ser mitológico descendo dos céus. Tem apenas um desconhecido, bem humilde, consolando os doentes cobertos de úlceras. Terceiro passo: frustrado, o Rabi reclama com Elias que foi enganado. Mas aí, Elias revela o grande segredo. O reino da caridade é o do Messias. A verdadeira magia, a era messiânica, acontece todos os dias para aqueles que praticam a caridade diária. E essa parábola cria um contraste bem revelador, né? Demos uma distinção clara aqui. De um lado, o que ele chama de falsa religião, que é estritamente dogmática, baseada no medo, que isola as pessoas e foca absurdamente em castigos. Do outro lado, a verdadeira religião, feita de caridade ativa, de uma solidariedade universal inquebrável, focada na emancipação real dos oprimidos. Ocultamente falando, a religião verdadeira exige, por natureza, a quebra das correntes da sociedade. Um trecho de O Livro dos Sábios resume isso com muita elegância.
A alta magia, ao contrário do que a cultura pop faz a gente pensar, não é sobre ganhar poderes grandiosos para alimentar o próprio ego. De jeito nenhum. A verdadeira síntese da realização mágica, o poder real, exige a humildade de estar focado no outro, exige o sacrifício pessoal e servir a verdade, muitas vezes ali, no mais absoluto silêncio. Seção 3. O fim das lágrimas. É aqui que a visão otimista de Levi sobre o fim do sofrimento ganha vida. Isso ilustra brilhantemente as ideias superpoéticas e radicais desse autor sobre a misericórdia infinita. A descida de Jesus aos infernos é argumentada como um ato para, literalmente, matar a morte e libertar todo mundo que estava preso. Ele dizia que a misericórdia infinita seria capaz de salvar até mesmo Judas Iscariotes, o pária supremo. E aí vem essa imagem deslumbrante. A compaixão pura faz a pupila se fechar, as lágrimas brotam e são essas exatas lágrimas humanas que têm o poder de extinguir, de apagar o fogo do inferno eterno. E para mostrar como isso reverbera na vida real, olha que curioso esse exemplo do famoso escritor Victor Hugo. Segundo Levi, o Victor Hugo descobriu o arcano da vida eterna. Mas como? Não vai se trancando num castelo e se isolando, que era o que muita gente deprimida fazia na época. Foi porque ele compreendeu o amor, abraçou a juventude e os sorrisos das crianças. A capacidade de ser indulgente e de rir diante do mundo foi a prova de que ele era um verdadeiro mago da vida. Seção 4. Solidariedade universal. Qual é, afinal, o destino imaginado pelo Levi para aquela alma exilada? A resposta está nesse conceito que é simplesmente monumental. Os santos só serão consolados e felizes quando seus irmãos da terra forem felizes. A grande sacada aqui é a interconexão profunda da salvação. Basicamente, ninguém se salva sozinho. Nessa tradição esotérica, não tem descanso no paraíso enquanto ainda existir dor na terra. As almas dos justos continuam lutando, porque o verdadeiro céu exige obrigatoriamente a felicidade de todos. Para resumir como a gente sai daquela dor individual e chega nessa grande utopia, Levi descreve o triunfo do messianismo. Ele tem 4 pilares fundamentais: a associação de todos os interesses, a federação de todos os povos, a aliança de todos os cultos e, coroando tudo isso, a solidariedade universal. É o mapa de como a fraternidade finalmente vence o isolamento assustador do Sheol. E aqui a gente amarra tudo isso à nossa própria experiência. As lágrimas são a semente da alegria. Por que isso importa pra gente? Porque significa que o sofrimento daquela alma exilada lá do começo da nossa análise não é um castigo vazio. Cada dor, cada sentimento de isolamento, quando a gente transforma isso em empatia pelo próximo, vira a semente exata que a natureza usa para cultivar a verdadeira alegria e o amor universal. E para encerrar a nossa exploração de hoje, deixo uma provocação final para vocês pensarem. Se o reino da caridade é o do Messias, como as nossas próprias lágrimas podem se transformar na luz que consola o mundo de hoje? O poder transformador da empatia não é só uma ideia poética perdida nesses textos históricos, mas é o próprio motor do universo em ação aqui e agora. Fica a reflexão. Muito obrigado pela companhia, por todo esse foco e até a próxima.